Gravando, legal, vamos lá. Pessoal, muito obrigado, tá, por comparecerem essa noite aqui. Eu queria aproveitar o Cássio para a minha frente aqui para agradecer ele pelo convite e publicamente dar parabéns pela iniciativa. Tá? É muito bacana o que está acontecendo aqui em B2B, mês a mês, termos esse espaço, esse momento gratuito para a população. Não é fácil encabeçar um evento desse. E uma salva de palmas para o nosso Cassião e que ele continue motivado a manter esse evento de pé. Bom, eu agradeço a presença de todos, fico muito feliz, pretendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. O César disse muito bem sobre o assunto que ele abordou. Realmente é laboroso você desenvolver persona, nós fazemos isso na agência, nós fazemos para a agência e para alguns clientes. É laboroso, mas é um exercício muito interessante porque é importante sabermos quem somos, o que queremos, para quem queremos vender, onde queremos chegar, como venderemos, etc. Essa análise social é cada vez mais relevante nos negócios. Bom, eu vou falar sobre propaganda, eu vou tentar partir com um viés mais digital, eu vou dar uma opinião particular e profissional. Obviamente que eu não posso dizer que tudo que eu falo aqui é uma verdade absoluta, muitas vezes eu vou ponderar uma opinião, tá? Vou deixar aberto para perguntas depois no final, caso a gente tenha tempo. Quero que todo mundo fique extremamente à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, não existe pergunta burra, tá? Pode ser a pergunta mais impensável que você possa imaginar que envolve esse assunto e estaremos aqui para poder tentar responder, tá? Eu sou Fernando Prudêncio, sou publicitário de formação. Eu trabalho no mercado há alguns anos, há 4 anos eu sou sócio da Neoplan, uma agência de publicidade em Araçatuba, que atende marcas regionais, locais e também fora desse eixo Araçatuba-Birigui. Atendemos hoje inclusive uma multinacional alemã, que é a Kulzer. Sou formado, pós-graduado em marketing, sou mestre de tecnologia pela Unesp. Estou aprendendo ainda também, sei um pouco e cada dia aprendo um pouquinho mais. Bom, antes de falar sobre essas novas formas de propaganda, que eu acho que hoje, principalmente você que tem um negócio pequeno, médio ou grande, acaba ficando indagado sobre o que pode ser feito, o que mudou, o que é novo, o que dá certo, o que não dá certo, eu queria primeiro pincelar um pouquinho sobre alguns momentos históricos das empresas e como a propaganda se situa nesses momentos, tá? Parece uma coisa meio comum, meio boba, meio óbvia, só que às vezes tanto para nós, agência, como para o outro lado do balcão, o empresário, é importante entender em qual momento de negócio eu estou, para que você não dê um passo diferente daquele que você deve dar, ou para que a própria agência, no caso me coloco como agência nesse momento, não venha a tentar vender uma ideia muito à frente do momento que você vive, né? Bom, os negócios eles passam por eras e eras há milênios, mas pegando da mais recente história do pós-industrial, nós temos aí basicamente uma era industrial, tá? Que perdura até hoje, apesar de estarmos aí hoje no momento 4.0, os conceitos básicos, as premissas básicas do conceito industrial, eles continuam em vigor e não devem sair tão cedo de voga e tudo mais. Algumas empresas têm um pensamento mais voltado para essa área industrial, que basicamente era e ainda é produzir mais, produzir melhor, produzir com um custo menor, distribuir de uma forma otimizada e atingir o máximo de público possível, né? Ou seja, para começar a fabricar sabão, eu procuro uma matéria-prima interessante, às vezes mais viável para a fabricação, um insumo, fabrico mais, distribuo mais, tenho mais logística, vendo mais. Isso deu certo e muito bem até um certo momento e ainda dá certo para alguns segmentos. Tá? Para alguns segmentos, principalmente aqueles mais B2B, B2B de insumo e de commodity, está ligeiramente certo, muito. Antes de continuar, eu falei B2B, B2C, quem aqui sabe o que é B2B e B2C? Só levanta a mão quem sabe. Legal. Para quem não sabe, normal também não saber, B2B é a forma como nós rotulamos as empresas que fazem, de uma forma bem grosseira, tá? Empresas que fazem negócios com outras empresas. Então, pensemos assim, o B2C são as empresas que vendem para consumidores finais, por exemplo, a Ford vendendo para você, e o B2B é o cara que faz o volante que a Ford vai colocar no carro dela, ou até mesmo a Ford quando ela vende uma frota, né?
quando ela faz uma transação aí com outra empresa, com o CNPJ. Chegou um certo momento em que, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passou, vamos lá. Chegou um certo momento para as empresas que houve a necessidade de não pensar mais de uma forma tão pragmática no modelo industrial. Começaram a pensar mais em como agregar valor num produto, como ter um portfólio de produto mais amplo para você conseguir atingir públicos diferentes. Começaram a pensar mais nas pessoas e assim entramos numa era, principalmente do pós-guerra, do pós-segunda guerra, que é uma era mais voltada para o marketing, em que você até mesmo estrategicamente consegue manipular o seu portfólio de produtos para direcionar o público para o produto que você quer que seja de fato comprado, onde existe uma liquidez melhor. Então todo esse trabalho pensando em pessoas, em praça, em comunicação, em posicionamento de produto, é um trabalho que a gente começou a ver a partir da década de 50, 60 em diante, tá? Com mais força. Quando você vê uma ascensão, por exemplo, de P&G e outras marcas. Tá? Isso não é só para empresa grande, empresas pequenas também. Mas aí chegou um momento em que, para as empresas, não estava mais sendo viável trabalhar apenas numa estrutura de pensamento de marketing. A liquidez ela não estava sendo tão interessante, ou seja, a empresa precisaria ganhar mais dinheiro, ter um custo menor de produção, e vender melhor e lucrar mais. E uma das formas, principalmente adotadas pelo B2C, foi começar a trabalhar com posicionamento de branding, orientação de mercado voltado para o branding. Tá? Branding, no caso, para uma tradução mais grosseira para o português, é marca. Mas não é apenas uma logotipagem, tá? É todo um conceito. Para ficar um pouco mais claro como se transicionou esse processo, podemos imaginar, por exemplo, na década de 80, como a Nike começou a convidar celebridades, começou a patrocinar eventos e começou a agregar muitos valores, não em torno do produto, mas em torno da marca. E isso é o que faz hoje em dia você comprar uma calça de R$800, sendo que para ser fabricada ela custa $25, num país de terceiro ou quarto mundo. E é uma forma das empresas lucrarem mais. Tá? Pode chamar de capitalismo selvagem ou não, mas é a realidade que nós vivemos. Em todas essas formas de pensamento, a publicidade ela se encaixa, ela é possível. Não estou aqui defendendo que hoje a sua empresa, que você, às vezes, que tem um pequeno negócio, tem que sair daqui e falar, eu tenho que trabalhar orientado para branding. Não, não é isso. Você pode trabalhar orientado para um pensamento industrial e ser muito feliz e ter muito resultado, e muitas vezes com uma mentalidade direcionada para marketing ou uma orientação para branding. Numa palestra rápida é difícil a gente conseguir posicionar qual a melhor solução, até porque isso é um trabalho muito mais consultivo. Tá? Mas não existe um certo ou errado aqui, existe o mais adequado para o seu negócio. Mas nessas três fases, a propaganda se faz presente. Obviamente que a ferramenta de comunicação estratégica ou a publicidade estratégica ela é mais encontrada em branding, até porque ela é muito mais voltada para o sentimento, muito mais voltada para o lado emocional. Bom, agora que nós falamos sobre essas posições das empresas e como a propaganda ela pode estar envolvidas independente de você estar numa empresa mais de commodity industrial ou numa empresa mais de B2C, onde se vende muito mais conceito, o empresário geralmente ele tem a seguinte questão, e essa é uma das questões que eu mais me deparo na agência: o quanto eu devo investir? Existem várias fórmulas de quanto você deve investir. Hoje você tem até modelos matemáticos extremamente execuíveis e racionais de direcionamento de verba de mídia baseado em histórico de mídia digital, quando você sabe quanto que é o seu CAC, o seu custo de aquisição de cliente, quanto que é a tua taxa de conversão, quanto que é o seu click-through rate, quanto que é o seu clique para que a pessoa veja a sua propaganda. Automaticamente você acaba depois conseguindo a taxa de conversão. Quando você sabe o seu custo de impacto, o seu custo de propaganda. Então,
Quando eu tenho histórico, quando eu tenho métrica, fica mais fácil. Se eu faturo 100 mil e eu quero faturar 110, e eu sei que meu custo de aquisição de cliente é X, e quando eu faço uma propaganda de Y eu acabo trazendo X, eu acabo apenas fazendo uma conta matemática e tendo uma noção média de quanto a mais eu devo investir para alcançar o resultado que eu quero. Mas o problema é que nem sempre a empresa tem esse histórico, né? Nem sempre ela tem, nem sempre ela vai ter um recurso digital ou um histórico digital. Às vezes a mídia dela mais interessante é offline. E por mais que eu esteja hoje falando de digital aqui, eu não posso dizer que o offline acabou ou que deixou de ser importante, de forma alguma. Tá? Offline ele continua vivendo com o online, muitas mudanças ainda acontecerão no offline, mas para muitos negócios o offline ele ainda é muito interessante. Estava falando com o Ronaldo agora há pouco, ele tem um resultado muito interessante com o rádio. Maravilha, perfeito. Né? Eu vou passar um slide daqui a pouco, vocês vão ver como que eu vou tentar escolher essa minha forma de comunicação. Mas, se você tem dúvida e não tem um histórico, existe meio que um modelo pragmático que as empresas adotam há décadas de percentual. Uns trabalham com um percentual de venda anterior, outros trabalham com um percentual de projeção, outros trabalham com um percentual de realizado, que geralmente gira em torno de, para B2B, de 1 a 3% de faturamento bruto, e para B2C, de 5 a 10%. Lembrando que essa é uma verba de um departamento de marketing e não necessariamente de mídia. Tá? A média nacional de investimento em mídia gira em torno de 3,8% a 3,7%. Muitas vezes a empresa investe 6% em marketing, aqui já está incluso evento, etc, etc, etc. E 3,7%, 3,8% em mídia de fato. Em tempos de vacas gordas, eu lembro que a Casas Bahia, ela chegava a investir 12,5% do faturamento bruto dela em marketing, no departamento inteiro. E boa parte disso ia para a TV. Eles foram considerados há muitos anos um dos maiores anunciantes do Brasil. Tá? Por quê? O modelo de negócio, um dos pilares centrais era de fato a comunicação. Eles precisavam estar ali no varejo, comunicando todos os dias para que criasse uma demanda, gerasse uma demanda, até muitas vezes emocional, por conta da insumidade de descontos, eram dados, eu dividi assim muitas vezes,